Bem, minha gente, a gente está aguardando só mais algumas pessoas entrarem para a gente dar início aqui à nossa live de hoje sobre ocupação dos terrenos de Marinha, eh, quais seriam os desafios e as soluções para essas demandas, com o doutor Wellison Silveira, que é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, também professor, e conselheiro estadual da OAB Paraíba. Estamos em mais uma live do projeto ESA Nordeste, que é esse nosso encontro entre os operadores do direito urbanístico das nossas escolas de advocacia dos 9 estados do Nordeste, né, doutor? Que a gente vem inaugurando essa integração. Então, sejam todos bem-vindos nessa tarde de quinta-feira, 18 de junho. É uma satisfação enorme conversar com o senhor nesse bate-papo sobre a temática, uma vez que até aqui o meu aceno para a OAB Petrolândia, que está sempre nos acolhendo tão bem lá na subseccional. Bem, minha gente, vamos começar, não é? Doutor Wellison, faça aí suas considerações iniciais para a gente dar início. Bem, primeiramente, boa tarde a você, a todos que iniciam nos acompanhando. Ana Angélica, vejo que alguns arquitetos aqui também estão conosco. E é um tema que ele é multidisciplinar, né? Ele transita entre o direito, entre o urbanismo, entre o mercado imobiliário, por que não? E afeta, quando você me convidou, já agradeço de antemão o convite, e parabenizar por todo o trabalho que você tem feito para o direito urbanístico. Então, é uma área que tem mercado de trabalho não só na advocacia, mas também na docência, também no urbanismo, planejamento urbano, no planejamento das cidades, na gestão pública, e você tem promovido, através da ESA Pernambuco, a difusão do direito urbanístico. Não só em grupos fechados de WhatsApp, em que a gente discute o direito urbanístico, assim como promovendo esses momentos de interação e discussão com quem se interessar pelo tema. E aí é uma grata satisfação fazer parte desse projeto. Parabenizo a ESA Pernambuco, a OAB como um todo, e em nome da OAB Paraíba, a gente se coloca à disposição para firmar parcerias e tentar cada vez mais contribuir com o direito urbanístico. Tá? Eu agradeço as palavras, mas é o que eu sempre digo no grupo, né? Esse projeto é nosso, todos somos responsáveis pelo projeto ESA Nordeste, porque eu acho que assim, a gente que atua no direito urbano, a gente sente a necessidade que o sistema de justiça e também nossos pares conheçam o que nós fazemos, né? E também a sociedade, até para que abram o mercado de trabalho para os nossos colegas, mas, assim, é nosso dever, enquanto escola, difundir, não é? E quanto mais a gente puder capacitar os colegas nessa área, é a nossa missão. Então, é um projeto coletivo de todas as ESAs, sintam-se também contemplados na OAB da Paraíba. Doutor, vamos iniciar, então, para que as pessoas que nos acompanham, né, entendam sobre nossa temática de hoje, qual a definição legal do que seria o terrenos de marinha, né, para que eles entendam a definição legal, para que a partir disso a gente comece a dialogar sobre a temática. Certo. E essa primeira pergunta ela é bastante interessante porque a gente precisa nivelar o conhecimento, né? Desde aqueles que já conhecem a matéria aos que estão entrando agora, ou os curiosos que
têm interesse em aprender e até mesmo pessoas que têm a incidência de terrenos de marinha. Estamos na época da emissão, da grande emissão das cobranças da SPU. E eu tenho recebido várias pessoas me perguntando se tem que pagar, viram vídeos na internet de uma medida provisória, de uma lei que foi sancionada pelo presidente, que permite a venda de terrenos de marinha. Então é preciso primeiro a gente entender o que é. E aí eu peço permissão a você, em alguns momentos eu vou interagir com a tela, eu vou mudar a tela para que as pessoas possam entender e compreender melhor sobre o assunto. A Lei 9636 de 98 sofreu várias atualizações ao longo do tempo, mas permanece vigente. E aí, no site do Planalto, você consegue visualizar com todas as atualizações pertinentes. E aí ela traz a definição, inclusive o decreto 9760, traz a definição de que o terreno de marinha é a medição de 33 metros a partir da linha de pré-mar média, e essa linha de pré-mar média ela é medida da maré de 1831. Então, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que não é da atual maré. Muitas vezes as pessoas confundem ou até se resignam do fato de que moram longe da praia. Você está em Recife, eu estou aqui em João Pessoa. Recife é a nossa Veneza brasileira, né, banhadas por rios, e tem quase, dentro da área urbana, uma grande aglomeração de terrenos de marinha. E por que isso? Porque o terreno de marinha ele é medido com base na maré próxima de 1831 e ela nem sempre representa a maré atual. Eu vou aqui compartilhar a tela do computador apenas para que as pessoas entendam que essa definição que a legislação nos traz, a gente precisa ter alguns conceitos, tá? Então, num primeiro ponto, a gente vai ter essa linha imaginária de 1831. Essa linha ela pode estar tanto dentro do continente, como ela pode estar passando pela praia, né? Então, ela vai representar onde passava a maré aproximada de 1831. Contando 33 metros em direção ao continente, a gente vai ter o que se chama, propriamente dito, de terreno de marinha. Ou seja, conta a linha imaginária, traça 33 metros e nós temos, nesse ponto aqui, o terreno de marinha. O que fica aquém do terreno de marinha em direção ao mar é o chamado acrescido de marinha. E essa área também é pertencente à União. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 20, ela elenca que pertence à União, são bens da União, os terrenos de marinha e os seus acrescidos. Então, aqui, nessa ilustração, eu apresentei que nós temos situações em que temos uma área residencial, com residências aqui, que é o acrescido, e o terreno de marinha. Essa área aqui é o que nós chamamos de área alodial. Não vai incidir qualquer taxação, qualquer obrigação em relação à União. Então, nós temos essas definições que podemos trabalhar como conceito inicial para aqueles que nos assistem e entendam a definição de terreno de marinha. Aí, Iris, eu queria também sua permissão para além do conceito de terreno de marinha, a gente trabalhar o conceito de terreno de marinha. Eu trabalhei aqui o terreno de marinha por definição da praia, mas nós temos também a definição de terrenos de marinha por influência de maré. Então, eu estava falando de Recife, que tem muitos rios urbanos que banham a cidade. Aqui em João Pessoa nós também temos essa situação. Temos o rio Jaguaribe, que é um rio que corta algumas praias, alguns bairros que ficam situados na zona norte de João Pessoa, próximos à praia. A praia de Manaíra, a praia do Bessa, o bairro do Cabo Branco, o bairro do Altiplano, inclusive. E aí esse rio, ele corta quase toda a cidade. Mas a sua extensão, que é considerada terreno de marinha, é apenas aquela que a Secretaria do Patrimônio da União coloca como até onde se sofre influência de maré. E existe um procedimento próprio para isso. Existe uma forma de fazer essa medição em que a SPU ela tem instruções normativas, o ONGA de 02 é a que define 2010, a orientação normativa que traz as maiores recentes
instruções de como fazer essa demarcação, medição de régua para verificar a oscilação da maré e constatar que de fato existe oscilação. Voltando a Recife, é muito claro e evidente no rio Capibaribe, quando o mar está cheio e quando o mar está seco, ali no Shopping Rio Mar, por exemplo, nós temos uma clara definição de que o rio sofre influência de maré. Mas em outros locais a gente não tem essa definição clara. Pelo contrário, a gente sequer vê influência de maré diário. E aí, ainda assim, há a definição dessas áreas. Então, além da parte de terreno de marinha que margeia os oceanos, né, a gente tem a parte de terreno de marinha referente aos rios que sofrem influência de maré. Aqui está uma pergunta da OAB Petrolândia. Como saber que área está ou não inserida na área de maré de 1831? Boa pergunta. A preço de hoje, em razão da transparência, a própria SPU, que é o órgão responsável, a Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão responsável por gerenciar e administrar os bens da União, já devia ter se atualizado em fornecer esse banco de dados para a população de forma fácil, através de consulta, em que você digitaria o RIP do seu imóvel e você teria acesso à planta cartográfica que traz essa definição. Mas como é que você faz essa consulta? No site da SPU, você tem como fazer a consulta, consulta sobre domínio de bem da União. E aí você vai pedir nessa consulta a locação da área da União que passa sobre o seu imóvel. Vai ser lhe fornecido um documento, uma certidão, que afere se a área está ou não em área da União, assim como uma planta indicando quais são os limites. Esses limites que eu mostrei há pouco, vai vir lá dizendo e vai ter a locação do seu lote para informar qual a área, inclusive, que o seu imóvel está incidindo, porque não necessariamente a totalidade do seu imóvel estará em área da União. Mas se tiver apenas uma fração, mesmo que esteja apenas uma fração do seu imóvel dentro de terreno de marinha, ainda assim fará jus ao cadastramento de seu imóvel no patrimônio da União, ficando competente de fazer a cobrança das respectivas taxas que a gente vai tratar daqui a pouquinho sobre as obrigações e as consequências do fato do imóvel estar cadastrado em área da União. Já aproveitando a deixa, como aqui o nosso intuito é da prática da advocacia dentro do direito urbanístico, eu gostaria que o senhor pudesse mencionar, né, quais são os conflitos mais relevantes dentro da prática advocatícia que referente a esse uso e ocupação dessas áreas que o senhor tem atuado assim de forma mais significativa, né? Que a gente está sempre recorrente sobre essa problemática. Uhum. E, claro, quais seriam as soluções? Tá, era exatamente o que eu ia falar. Eu até, quando apresentei e fiz a divulgação do material, teve um cliente meu que ele disse, não apresente só os conflitos não, porque a gente quer solução, viu? A gente quer... Não adianta você trazer... De problema a gente já tá cheio, eu quero que você apresente as soluções, né? E aí, o que é que nós temos? A área de terreno de marinha ela é bastante controvertida. E aí a sua própria natureza, ela já traz bastante inquietação das pessoas. Ninguém gosta de pagar imposto. E aí, quando você paga dois tipos de tributo de um mesmo imóvel, você paga o IPTU, e aí muita gente às vezes diz, bitributação, né? Então, essa é uma das teses que já foi discutida, mas já foi sedimentada, que não incide bitributação entre IPTU e as taxas correspondentes de terreno de marinha. O STJ já entendeu que não se trata de imposto de propriedade, mas sim de um imposto, de uma taxa que ela é cobrada sobre a utilização de um bem que, na verdade, não pertence a você, pertence à União. E aí, essa discussão já foi sedimentada.
Outras discussões que giram em torno de terreno de marinha se faz em razão da surpresa da área, né? Da surpresa de cadastramento. Ou seja, você tem um determinado imóvel, passou a vida inteira achando que era dono e proprietário, como se diz, daquele terreno, daquele imóvel, e de uma hora para outra vem um poder público e faz um cadastramento e diz que você não é mais proprietário, que você vai ser, a partir de agora, um mero ocupante, usuário daquela propriedade que vai pertencer à União. E aí o STF já também sedimentou uma súmula 267 que diz que são inoponíveis os títulos de registros públicos à União. Ou seja, não é o fato de você ter uma escritura pública que diz que o seu terreno é particular que impede que a União faça um processo de cadastramento, inscrição, demarcação, cadastramento e inscrição do seu imóvel na União. E aí, a partir daí, ela vai estar apta a fazer as cobranças das taxas. E aí, qual é a discussão que gira em torno disso? Né? Primeiro é o processo de demarcação. Então, esse processo de demarcação, houve bastante discussão, porque até 2011, ele poderia ser feito mediante publicação de edital. Então, veja só, você sequer iria ficar sabendo que o seu imóvel foi afetado pelo terreno de marinha. Você só ia ficar sabendo no ano seguinte, quando recebesse um boleto para você pagar a taxa. Aí o STF também sedimentou o entendimento de que, a partir de 2011, seria necessário a notificação pessoal. E a notificação por edital apenas em caso de impossibilidade, quando não pudesse ser feito a identificação. Comunidades urbanas, né? E aí que você tivesse a impossibilidade de fazer a identificação lote a lote, aí sim poderia ser feita mediante a edital. E além em Sergipe, por exemplo, você tem muita discussão, inclusive, está me ouvindo, Iris? Estamos ouvindo bem. Em Sergipe, a OAB entrou com a ação civil pública, questionando a demarcação dos terrenos de marinha na cidade de Aracaju, obtendo inclusive êxito, suspendendo as cobranças das taxas. Lá você tem anúncios das construtoras dizendo que aqui não incide laudêmio, que depois a gente vai entender o que é. E aí é como se faz parte da propaganda, porque inclusive a Caixa Econômica ela não financia determinados tipos de imóvel da União. Então é importante que o poder público e que a sociedade civil, e aí eu coloco a OAB como guardiã da democracia, da cidadania, dos direitos fundamentais, também tome para si os enfrentamentos. Eu estava pesquisando recentemente e vi que um partido político, o PSDB, ingressou com ação civil pública, também no município de Aracaju, contra a elevação das taxas da União. Então, além da demarcação, essas taxas elas são anualmente atualizadas. E há muitas discussões, sobretudo Santa Catarina, Espírito Santo. Santa Catarina e Espírito Santo são o berço jurídico das teses de terreno de marinha, tanto por parte dos advogados quanto por parte do judiciário. Lá nascem as teses, o judiciário enfrenta. Carvalho está dizendo que o som não está legal. Não sei se... Problema com o som. Eu estou escutando você perfeitamente. Tá, então vamos continuar. E aí, a elevação das taxas, né, anualmente, que também é uma discussão que se faz premente em relação aos terrenos de marinha. Existe procedimento sobre o reajuste das taxas. E aí, quando você vai pagar o IPTU, anualmente há reajuste das taxas de IPTU. Assim também com a União. O que é que foi regulamentado agora? A Lei 14.011, agora de junho, de 10 de junho, ela vincula a avaliação dos imóveis da União aos valores das taxas da planta de valores lançadas no município. Então, o valor de avaliação que você tem no seu IPTU vai ser o valor correspondente que você vai ter para as suas taxas. E aí você tem um parâmetro de ver se a taxa está sendo exorbitante ou não, né? De um ano, principalmente de um ano para outro, né?
E aí o efeito surpresa que eu falava. Em alguns casos, a planta de valor genérico da SPU era bem abaixo da prefeitura. E aí, com essa vinculação da planta de valores, acabou havendo a supervalorização desses imóveis, o que trouxe um fator surpresa, porque as taxas da União são de 2% do valor do valor de ocupação, né? Então, são taxas altas. E aí, anualmente, às vezes as pessoas acabam ficando comprometidas em seu rendimento. Mas aí você falou em soluções também, né? E aí, por parte, assim, o governo ele tem implantado uma pauta de despatrimonialização, né? É tanto que o nome da secretaria, antigamente, até o governo passado, a Secretaria do Patrimônio da União estava vinculada ao Ministério do Planejamento. E, a partir desse governo, houve uma migração para o Ministério da Economia. Dentro do Ministério da Economia, você tem a Secretaria de Patrimonialização, Despatrimonialização, e tem a Secretaria de Patrimônio da União. Ou seja, a própria organização estrutural do governo dá à tona de que o governo ele quer vender, não é função fim do governo ser imobiliária. Então, o governo ele quer tomar para si a responsabilidade que é do Estado. Como a prática do governo é neoliberal, ela tende o quê? A teoria do Estado mínimo, então ela tende a fazer essa desvinculação de patrimônio e de gerenciamento que gera despesa ao governo, né? Administração de bens, a defasagem, depreciação de imóveis. Então, com tudo isso, o governo ele pretende arrecadar cerca de 3 bilhões de reais com a venda de imóveis, que eu acho que é um tema que também a gente vai tratar daqui a pouquinho, como se dá esse processo. Então, já aproveitando o gancho, a gente poderia falar quais são os reflexos, né, do novo Estatuto Fundiário, que é a Lei 13.465 de 2017, sobre essa situação referente aos terrenos de marinha. Veja que assim, o senhor está falando de uma atitude mais neoliberal do governo, referente a essa situação, mas assim, eu já vejo como um reflexo da lei de 2017, referente, já que eles já fizeram assim, várias ações em relação pelo menos aqui no nosso estado, em relação à regularização fundiária, não é? Então, assim, era engessada em relação a esse tipo de posição da União, e com esse novo Estatuto Fundiário, deu flexibilidade até para que ele concretizasse agora, o novo governo, não é? A partir da consequência do anterior, não é? que já instituiu essa lei. Como é que o senhor faz essa analogia? O senhor vê como reflexo disso já? Com certeza, assim, é tanto que a própria Lei 3465, ela alterou a legislação patrimonial da União, né? Ela alterou a 9636, 11.481, nos seus próprios dispositivos, ele faz referência à lei de loteamento urbano. Então, houve adequação, a lei do Estatuto das Cidades, o antigo normativo de regularização fundiária, ele, em alguns momentos, acabava entrando em conflito com a legislação de domínio da União. E aí havia necessidade de fazer interpretações, analogias, integrações de normas, e aí a 3465 acabou fazendo todas essas adequações, inclusive com a própria lei de registro público também. E aí o que a gente vê é que houve uma sedimentação, inclusive padronização de ritos, houve, entendo, já existia a previsão do Instituto de Regularização Fundiária de Interesse Específico. Quando a gente fala de regularização fundiária urbana, muitas vezes a gente atrela a regularização de interesse social, para fins de moradia, de interesse social, que é a que tem um papel mais relevante. Mas ela não afasta também a importância, preservando o direito de propriedade, da regularização fundiária de interesse específico. E é um nicho de mercado muito interessante e que com grande propensão à ascensão
dos estados do Distrito Federal já vem trabalhando muito, Pernambuco já vem se trabalhando muito com regularização fundiária de interesse social, e há toda essa política, né? Inclusive nos objetivos da política de regularização fundiária diz estimular a resolução extrajudicial de conflitos. Então, mais uma vez, quando você falava em solução, eu lembrava que a lei de regularização fundiária traz esses institutos, e fazendo uma ligação aí com conciliação, mediação, a gente tem a estimulação da norma para a resolução extrajudicial de conflitos. O que é que a gente pesa, né, em relação a isso? Infelizmente, há um pouco conhecimento ainda da legislação fundiária, né? Tanto por parte do poder público, quanto por parte dos próprios advogados também. Então, a melhor instrução processual, às vezes eu trabalho em algumas prefeituras que a gente sente que o município não está preparado ainda para lidar com a política de regularização urbana. E aí acha que a política de regularização urbana ainda é só a política de regularização social. Mas é preciso ressaltar que pessoas que têm imóveis à beira-mar, por exemplo, também têm direito à regularização de seus imóveis. E não é o fato de ser imóvel de alto padrão ou de baixo padrão que coloca em xeque o direito à moradia. Porque o direito à moradia ele é universal. E aí a gente tem que estimular, incentivar e até transmitir o conhecimento para que também o poder público adote também essas medidas. Eu sei que aí em Recife, não sei se ainda tinha uma diretoria de regularização fundiária, que era bem atuante, né? E tinha técnicos com bastante qualificação. Aqui Sim, a Prefeitura do Recife ainda tem. Não é? E muito boa, por sinal. É muito boa, referência nacional. Inclusive, acho que é na Universidade Federal que tem o doutorado em Direito Urbanístico, né? Ou em urbanismo, Sim. né? É. E acho que eu ligo muito a questão da educação você vê que quando você tem um canteiro de educação, né? Você tem a prática de um mercado bem mais eficiente. Aqui em João Pessoa nós temos uma diretoria de regularização fundiária, mas tem apenas 5 funcionários, né? Infelizmente. O município de Cabedelo, onde eu resido, você tem uma secretaria de planejamento urbano, e dentro dessa secretaria é que funciona e lida com todas essas questões. Mas, infelizmente, não existe ainda uma diretoria específica para tratar sobre essas matérias. Quem vai tratar sobre isso é a Secretaria de Planejamento, a própria Procuradoria do município, e a gente entende que é, de fato, necessário um olhar interdisciplinar. E aí a Lei de Regularização Fundiária, ela traz vários temas interessantes, né? Inclusive sobre a legitimidade. E aí eu queria falar, vejo que tem algumas pessoas aqui que talvez se interessem, se coloquem como legitimados a iniciar processos de legitimação fundiária. Então, o processo ele pode ser feito tanto de forma individual quanto de forma coletiva, através da constituição de associações, cooperativas, entidades representativas, né? Até o próprio procedimento. Aí eu queria entrar num ponto bem específico, né? No artigo 65 da Lei de Regularização Fundiária, a gente tem expressamente a possibilidade de aplicação de instrumentos de regularização fundiária de interesse específico, mesmo em áreas de preservação permanente. Quando a gente fala também em área de preservação permanente, às vezes a gente confunde que são áreas intocáveis, né? No entanto, as áreas de preservação permanente elas podem ser utilizadas mediante o estudo de impacto ambiental, com toda a mitigação dos impactos ambientais, o estudo de uso e ocupação que lhe for necessário. Mas muitas vezes, o próprio Ministério Público, ele adota medidas coercitivas, vejo isso também por parte da SPU, em confundir áreas como áreas de preservação permanente. Aí eu vou tratar especificamente de um caso, área de praia, por exemplo. Então, há algumas definições que praia é área de preservação permanente. Concordo perfeitamente. Praia, de fato, é área de preservação permanente. Mas eu até faço uma pergunta a você. Você mora em Recife, né? Não, eu moro no interior. Certo.
você vivenciando ali, Recife, por exemplo, acho que a maior parte do nosso público é de Pernambuco, imagine qual é o limite de praia. Se eu lhe perguntar, qual é o limite da praia? Né? Para um leigo, né? Fazer essa pergunta para o pessoal aqui, para interagir aqui com o pessoal. Qual o limite que vocês acham até onde vai a praia? Vai até onde você pode passar com o seu carro? Vai até onde passa uma rua, passa uma calçada? Então, qual é esse limite? Nós temos a legislação 7661, que é a Lei de Gerenciamento Costeiro, que nos traz essa definição. E vejam que é, talvez, a única lei que traz a definição específica do que é praia. E aí a lei, no artigo 10, diz que praia é bem de uso comum do povo, né? Devendo ser livre em todas as direções e sentidos, mas que é o limite, ela vai até o limite do material detrítico, né? Ou até o início da vegetação, tá? Vou até fazer a leitura do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 7661, de 88, tá? Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, ou seja, areia, né? Tal como areias, cascalhos, seixos, pedregulhos, até o limite que se inicia a vegetação natural ou, em sua ausência, onde comece outro ecossistema. Aí, mais uma vez, Iris, eu vou pedir permissão para a gente fazer a mudança da tela, para a gente entender esse limite. Veja só, peguei uma imagem aérea aqui e tentei fazer esse limite de definição. Essa linha tracejada azul é o que a gente tem do limite de praia. Porque nós temos a oscilação das águas, de acordo com o que a lei diz. Temos o início da vegetação, bastante claro aqui. Ó. Então, se a vegetação inicia-se aqui, ou a mudança de ecossistema, encerrou-se aqui o limite de praia. O que é que a gente vai ter na definição da literatura da biologia? A gente vai entender que toda essa área aqui urbana, ela vai se chamar de área de pós-praia. E aí, essa área já não é mais considerada praia para efeitos da lei. Portanto, ela deixa de ter a característica de preservação permanente. Voltando lá para 3465, quando fala que mesmo em áreas de preservação permanente, é possível a aplicação de instrumentos de regularização fundiária com a apresentação de estudo técnico ambiental que revele e assegure que não vai haver dano ao meio ambiente ou que essa urbanização ou essa regularização vai trazer melhorias para o ambiente. Então, o que eu coloco principalmente ao poder público. Áreas de conflito existem em toda a nossa costa. E existem, na verdade, em toda a nossa ocupação territorial. Né? Então, se a lei fala em solução extrajudicial de conflitos, eu acredito que deveria haver maior diálogo ou centros de conciliação para tentar dirimir essas questões, inclusive com a apresentação de dados técnicos, já que são questões muito conflitantes, dirimir essas dúvidas e poder aplicar esses conceitos, trazendo assim o quê? Segurança jurídica, tanto para a população, quanto para o poder público e para o custos legis, o próprio fiscal da lei e o juiz que assim vai decidir aquela causa, né? Poderia-se até evitar uma demanda judicial. Seja o Ministério Público que pudesse adotar essa medida, né? Tentar fazer essa solução, seja o próprio poder público, principalmente o poder público municipal, que é quem detém, por força da Constituição, a competência pelo planejamento, uso e ocupação de solo. Já estamos há 40 minutos conversando. Passa Nem rápido, parece, né? não é? Pois Passa é. muito rápido. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre o que a gente estava falando anteriormente, mas com mais detalhe, sobre as cobranças, não é? Da União referente a esses terrenos de marinha, que tanto incomodam os seus ocupantes. E falasse também o que é que o senhor acha dessa que veio à tona agora sobre essa questão do não pagamento, não é? Desses pagamentos que são feitos nos terrenos de marinha pelo particular. Tá. Antes eu queria só falar aqui com o Évio, que ele está dizendo que em Pernambuco houve a medição, houve a definição da linha de pré-mar,
né? Eles fizeram essa definição clara. Em Natal também fizeram isso, Elvio. Sim, e deixa eu, antes de você responder, eu gostaria aqui de imensamente agradecer a presença de Elvio Polito. Ele é presidente da Comissão de Direito Urbanístico da UAB Pernambuco e muito nos honra estar hoje conosco aqui, Elvio. Abraço grande. Obrigado, Elvio, pela honrosa participação. Natal também houve essa demarcação, inclusive eles fazem o piqueteamento na praia, né? E aí ele faz a definição e diz, pronto, aqui encerra-se o limite de praia. E aí facilita bastante quando você tem essa definição. Você faz através de estudos técnicos ambientais, de acordo com essa definição trazida pela Lei 7661, e aí você não fica em discussões ou através de linha imaginária. Imagina a insegurança para o proprietário que mora à beira-mar, para o usuário, ou para o próprio poder público, fazer a fiscalização através de uma linha imaginária. Então, é preciso haver definitivamente essa definição. A própria Lei de Gerenciamento Costeiro, ela traz essa imposição ao poder público. Então, respondendo sua pergunta, a ocupação em terrenos de marinha, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não é proibida, tá? Não confundamos terreno de marinha com área de preservação ambiental ou que de fragilidade ambiental, pelo contrário, né? Como eu mostrei na imagem, o terreno de marinha ele pode estar inteiramente dentro do continente, dentro de áreas urbanas. É possível a sua ocupação com a devida permissão da União, né? Inclusive, você tem que fazer o cadastramento, a União faz esse cadastramento, e quando você faz a compra de imóveis, você tem que fazer a informação à União, no período de 60 dias, você tem que fazer essa comunicação sob pena de aplicação de multa. Então, veja só, o que é que decorre de reflexo o fato do seu terreno estar em terreno de marinha? Primeiro ponto, vai ser cobrado taxas. E aí você tem dois tipos de natureza, principalmente em terrenos de marinha, duas formas de utilização. Seja em regime de ocupação, que se faz de forma precária, em que a União ela é detentora de 100% da propriedade, e aí você vai pagar uma taxa de 2% a título de uso dessa área, proporcional à área da União que incide sobre o seu imóvel. E o outro regime é um regime de aforamento. É uma enfiteuse em que há o compartilhamento da propriedade entre a União e o proprietário, em que o proprietário ele detém 83% do domínio útil do imóvel e a União 17%. E aí, sobre esses 17% que a União possui, proporcional à área da União que incide sobre o seu bem, você vai pagar uma taxa de 0,6%. Vejam que é muito diferente, né? Inclusive, algumas pessoas nos procuram porque recebem uma cobrança, R$ 10.000 a taxa. Como é que eu posso reduzir isso? Uma das formas de reduzir essas cobranças é você impugnar a demarcação, e a outra forma é você aceitar a demarcação e mudar o regime. E aí você sai de um regime de ocupação para um regime de aforamento. Aí você pode perguntar, e como é que eu faço isso? Você tem que preencher os requisitos, principalmente que a ocupação ela seja anterior a 1946. Através disso, dentre outros requisitos que a legislação impõe, você pode mudar, ter o direito de preferência a aforamento, sem precisar o quê? Comprar a área, sem precisar concorrer a uma licitação, a um leilão. E aí você muda o regime e vai pagar praticamente um terço do que você pagava antes. Qual o outro benefício do regime de aforamento para o regime de ocupação? A Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles não financiam imóveis que estejam inscritos em regime de ocupação. E aí, muitas vezes, você compra um apartamento, seu apartamento, depois de comprado, é que você vai ter a surpresa de que aquele terreno passou a pertencer à União. Quando você vai vender o seu terreno, o seu apartamento, inevitavelmente vai haver uma desvalorização. Por quê? Vai diminuir o seu leque de compradores, porque as pessoas só vão poder financiar com bancos privados. E aí, geralmente, as taxas de financiamento são maiores. E aí, por isso que o regime de aforamento, ele é bem mais interessante do que o de ocupação. A outra taxa, que muitas vezes as pessoas confundem com essas taxas, é chamada taxa de laudêmio, que ela é cobrada nas transferências onerosas do imóvel. Quando sai de um proprietário para o outro, você tem que pagar a taxa de
5% do valor dominial do imóvel. E aí, em resumo, praticamente são essas três taxas que você vai pagar. Taxa de ocupação ou foro, a taxa de laudêmio ou lembrando que você também tem prazo para a transferência sob pena de aplicação de multa, e essa multa são multas pesadas de 0,5% ao mês. Ou seja, pode chegar a 30% do valor do imóvel. Bem, doutor, eu gostaria que o senhor pudesse fazer suas considerações finais, que nós estamos a 13 minutos do final da live, porque senão aqui pelo Instagram ele fecha com 1 hora, né? E para que a gente deixe disponível o vídeo, a gente tem que ter o vídeo até 1 hora. Então, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Foi muito proveitoso à tarde, acho que tirou dúvidas de muita gente, muitos dos nossos colegas que estão por aqui, como também enriqueceu muito, porque assim, até para os curiosos que não são da área, não é? Tirou muitas dúvidas. Eu acho que tem muita gente aqui que mora na área, né, e tem essa curiosidade de saber. Enfim, foi uma tarde muito enriquecedora. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, e fique à vontade para fazer as considerações. Tá, muito obrigado, Iris, pelo convite. Mais uma vez eu reitero os parabéns por toda essa oportunidade que você tem dado ao direito urbanístico. E finalizando, eu comento essa lei de 10 de junho, né, bem fresquinha, que foi sancionada agora pelo presidente, que ela normatiza a venda de bens da União, né? E aí muitas vezes as pessoas acham que pode comprar tudo, né? Na verdade, a venda de imóveis da União ela já era permitida. Desde a Lei 11.481 já havia previsão da venda de terreno de marinha. Mas o que é que não tinha? Não tinha regulamentação. E aí você ficava, inclusive, na dúvida de como se dava esse processo de avaliação. Você precisava comprar e não sabia quanto pagar. Nem a União sabia como poderia vender. E a partir de agora, há essa regulamentação. Então, é uma saída para muitos conflitos. Então, como o nosso tema da nossa live é solução para esses conflitos, eu acho que a leitura dessa lei 14.011, ela é muito importante e talvez ele seja um grande mecanismo de resolução desses conflitos e possa trazer segurança jurídica. E a grande palavra que a gente deixa aqui é que essa segurança jurídica ela seja alcançada através de diálogo, tanto do poder público quanto por parte dos proprietários, né? A gente sabe que há irregularidades, há questões que precisam ser corrigidas. O poder público, principalmente o Ministério Público, tem feito um trabalho bastante incisivo em relação a esses excessos, mas é preciso também haver a compreensão de que a segurança da moradia, da propriedade, ela passa por diálogos também. Então, finalizo fazendo essas considerações. Acho que a gente tem aí material para discussão para muitas questões. Infelizmente, aqui é apenas uma forma da gente apresentar, mas isso aqui dá um seminário de 2 dias, né? Verdade. Na verdade, a função da live é só instigar as pessoas, né? E aí eu sempre deixo os participantes bem à vontade para que o diálogo seja mínimo para que eles possam expor a matéria e instigar nos nossos pares o desejo de se aventurar nesse ramo do direito tão importante para a gente, né, que a gente está desbravando, que é o direito urbanístico. Aqui meus agradecimentos. Agradeço também a Diógenes, Henrique Lara, Moriene, são pessoas de grande estima, trabalham na construção civil e sabem o quanto impacto o fato do terreno de marinha traz para a ocupação urbana, né? E finalizo deixando meu contato, Iris, do Instagram, o Ellison_Silveira, tá? E a gente coloca à disposição, tá? Para aprimorar, difundir, debater esse tema com mais afinco, com mais profundidade. Com certeza. Tá?
Com certeza, porque aqui daria para cada item que a gente discriminou para falar hoje, daria uma live, né? É, Pois é. muito Pois eu obrigado. também gostaria de agradecer a todos que permaneceram conosco até o final. Também a participação do presidente da nossa Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Pernambuco, o Elvio Polito, e todos que das escolas de advocacia do Nordeste inteiro que estão colaborando, né, para esse nosso projeto de integração. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor, e muito Boa obrigada. tarde, obrigado. Tchau.